Vamos então ao Salmo 106. Ele começa dizendo então esta expressão, apresentando esta expressão de louvor a Deus. Aleluia, rendei graças ao Senhor. E ele dá um motivo pelo qual nós devemos louvar o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Depois do versículo 3, ele diz, bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. A expressão bem-aventurado significa feliz. Então, no verso 4, ele faz um pedido a Deus, dizendo, lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação. A despeito de nós mesmos, Deus está interessado em nos salvar. Deus está interessado em nos visitar. E por isso o salmista clama, visita-me, Senhor. Se há alguma coisa importante e bastante frisada na Bíblia, é o fato de que Deus visita seus filhos. Ele visitou o seu povo, quando pediu para que se construísse um santuário para que ele pudesse habitar no meio do povo. Ele também visitou a humanidade caída quando assumiu a forma humana. Jesus Cristo veio e habitou entre nós. E a cada dia ele nos visita também, bem de manhã cedo, quando nós levantamos para orar e ao longo do dia também. O versículo 6, o salmista diz assim, pecamos como nossos pais, cometemos injustiça, iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Eles foram rebeldes junto ao mar, no Mar Vermelho. Então o Salmo ele começa agora a descrever e cobrir a história do povo de Deus. Ele cobre desde o Egito até Canaã. Ele enfatiza a incredulidade, a rebeldia, enfatiza a idolatria e apresenta em contraste a misericórdia e a bondade e o amor de Deus para com o povo. Então ele diz, no verso 7, nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não atentaram para as tuas misericórdias, eles foram rebeldes. Muitas vezes nós imitamos a história do povo de Israel e também somos rebeldes. Nós desobedecemos ao Senhor, nós sabemos o que é para fazer, mas não praticamos. Nós sabemos qual deve ser o nosso estilo de vida, mas nós não praticamos um estilo de vida saudável, um estilo de vida consagrado ao Senhor. Somos rebeldes e nós não somos consumidos porque Deus é misericordioso, porque Deus é bom. No versículo 8, o salmista diz assim, Ele o salvou por amor do seu nome. Deus nos ama, Deus cuida da gente. Deus nos salva apesar de nós mesmos. Ele amou a você, Ele amou a mim, por isso morreu na cruz. Mas Ele ama você, Ele ama a mim, por isso Ele intercede por nós e voltará para nos buscar. O salmista continua relatando sobre a incredulidade de Israel, a idolatria de Israel, que foram marcantes em sua história. Ele diz o seguinte, então, versículo 12, creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras. Esqueceram das suas obras, não guardaram os seus desígnios, entregaram-se à cobiça no deserto. Deus concedeu-lhes o que eles pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Eles tiveram inveja de Moisés. Que triste, né? O Salmo 160, ele tem uma estrutura que apresenta isso. Ele começa, por exemplo, no verso 1 a 3, falando da invocação para louvar. Dos versos 4 a 5, ele faz um apelo a Deus para que se lembre dele. E então, no centro do capítulo, ele apresenta essa história que eu estou mencionando, que é a história da idolatria, da infidelidade de Israel. E logo depois, ele termina o Salmo, então, com um convite, pedido para salvação e a invocação para louvar de novo, como um quiasmo, um X. Então, no versículo 19, a idolatria novamente é levantada, onde ele diz assim, em Horebe fizeram um bezerro e adoraram um ídolo fundido. No versículo 20, diz o seguinte, assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva.
trocaram a glória de Deus por um novilho. Isso é mencionado lá no Novo Testamento também, no livro de Romanos, no capítulo 1, versículos 21 até 23, quando o apóstolo Paulo lhe apresenta esse problema, o problema da idolatria, o problema de rejeitar e abandonar a Deus e seguir por caminhos errados. Sabe que mesmo quando nós fazemos isto, Deus não se esquece da gente. Deus nos ama. É por isso que no versículo 21 em diante, vem contrastando a atitude do povo com a bondade de Deus. Por exemplo, o verso 21 fala que o povo se esqueceu de Deus, o seu Salvador. Deus é nosso Salvador. O povo se esqueceu. Diz o seguinte, verso 23, tê-los-ia exterminado, como dissera Moisés, seu escolhido, se não houvesse interposto, impedindo que sua cólera os destruísse. O que o texto aqui está dizendo é que o destino do povo seria destruição. Mas devido à intercessão de Moisés, eles não foram destruídos. Aqui nós temos um chamado para a intercessão. Moisés orou pelo povo. Moisés clamou a Deus pedindo pela salvação do povo de Israel. E aqui é também um chamado para que nós, eu, Evandro, a minha família e você, para que nós oremos mais em favor das outras pessoas, clamemos mais em favor dos outros, para que a gente faça mais a oração intercessora. Você deve orar pelo seu cônjuge, orar pelos seus filhos, orar pelos namorados, o namorado da sua filha, a namorada do seu filho, orar mais por eles, orar mais pelos amigos teus. Nós precisamos ter uma vida de intercessão. E a história de Moisés nos admoesta para que façamos isto. O Salmo ainda apresenta no versículo 33 que o povo se rebelou contra o Espírito Santo. Ou seja, ele apresenta aqui o Espírito Santo como uma pessoa, como alguém que tem uma personalidade, não como uma força ou uma energia. Aliás, em vários capítulos da Bíblia, em toda a Bíblia, o Espírito Santo é apresentado como alguém que age em nosso favor, como a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo pode ser entristecido. O Salmo 106 também apresenta outras obras más do povo de Israel. No versículo 35, diz que eles se mesclaram com as nações e aprenderam as obras deles. Ao invés de influenciar positivamente as nações pagãs, eles aprenderam deles. É aquele ditado, não é? Diga-me com quem tu andas e dir-te-ei quem tu és. Nós somos chamados para influenciar e não para sermos influenciados no que diz respeito ao mal. Mas o povo de Israel foi influenciado a praticar a idolatria e se afastou dos caminhos do Senhor. O Salmo ainda apresenta aqui as consequências disso. Diz que eles chegaram a sacrificar os seus filhos para os demônios, está no versículo 37. Forte isso, né? A despeito disso, o versículo 43 diz que Deus muitas vezes os libertou. O versículo 44 diz que Deus olhou para eles quando eles estavam angustiados e ouviu o clamor deles. O verso 45 diz que Deus se lembrou deles, compadeceu-se deles por causa das suas muitas misericórdias, a multidão das suas misericórdias. E por isso, como consequência disso, o Salmo termina dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. A despeito de nós mesmos, Deus cuida de nós. Deus ouve o nosso clamor e pode transformar a nossa vida. É por isso que nessa manhã eu quero orar ao Senhor e colocar você, a mim e a minha família e a tua família na presença do Senhor. Vamos orar? Bondoso Deus, obrigado pela certeza que o Senhor, pelas tuas imensas misericórdias, nos salva. Entregamos nossa vida ao Senhor, pois oramos e confiamos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amigo, seja revivado pela sua palavra.